noite. Hoje é 19 de julho de 2009 e você acompanha as informações sobre a região amazônica e detalhes da morte do ex-governador Gilberto Mestrinho, agora no Edição de Domingo. Morre aos 81 anos Gilberto Mestrinho. O político amazonense faleceu neste domingo na UTI de um hospital em Manaus, onde estava internado há 15 dias. Mais informações com Leonardo Fierro. Senador e ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, de 81 anos, faleceu na manhã deste domingo em Manaus. Ele lutava contra um câncer de pulmão e estava internado há 15 dias na unidade de terapia intensiva do Hospital Prontocó, aqui em Manaus. Ele já havia sido submetido a várias cirurgias em hospitais do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas nos últimos dias pediu para a família que ele fosse transferido de volta a Manaus para que pudesse terminar o tratamento aqui. De acordo com o boletim médico, ele foi internado aqui no hospital no dia 3 de julho de 2009 para o tratamento de sepse pulmonar com agudização de insuficiência renal crônica. E ele faleceu às 9h10 de hoje devido a complicações cardiorrespiratórias. Gilberto Mestrinho entrou para a vida política em 1956, quando foi prefeito de Manaus. Depois se tornou governador do Amazonas. Depois do mandato, 4 anos, ele virou deputado federal pelo estado de Roraima. Então ele teve os seus direitos políticos cassados na época da ditadura militar e então em 1980 ele voltou para o Amazonas, sendo eleito governador pela segunda vez em 1982 e pela terceira em 1991. Sempre fiel ao PMDB, Gilberto Mestrinho foi eleito para o Senado Federal em 1998, cargo que ocupou até 2007. Lá, ele foi presidente da Comissão Mista do Orçamento por 3 vezes consecutivas e também foi titular nas comissões de Infraestrutura, Assuntos Econômicos, Educação e Desenvolvimento Regional. Ele aposentou-se como auditor fiscal do Tesouro Nacional. Gilberto Mestrinho está sendo velado no Palácio Rio Negro. Leonardo Fierro, para o Edição de Domingo. E nós vamos agora até o Palácio Rio Negro, em Manaus, onde está o repórter Amaral Augusto, ao vivo com informações sobre o velório do corpo do ex-governador Gilberto Mestrinho. Boa noite, Amaral. Muito boa noite, Lais. É isso mesmo, o velório que começou por volta das 3 horas da tarde, já contou com a presença de muitos parentes e amigos, todos emocionados e sentindo bastante a perda do ex-senador e governador pelo Amazonas, Gilberto Mestrinho. Passaram por aqui figuras muito importantes no cenário político do estado do Amazonas, como o governador em exercício Omar Aziz e, sobretudo, o amigo e que muitas vezes também debateu no Senado Federal contra o senador Gilberto Mestrinho, que foi o senador Arthur Neto. Eles passaram, conversaram com nossa equipe e lamentaram a perda do senador e ex-governador pelo Amazonas, Gilberto Mestrinho. Ainda se espera por aqui a passagem do prefeito Amazonino Mendes e também de outras autoridades que vão chegando. O momento crucial desse velório foi a chegada da viúva para o último adeus. Maria Emília, que estava aqui agora há pouco, não conversou muito com a imprensa, mas o pouco que falou emocionado da perda do marido. Laisa, nós voltamos a qualquer momento com outras informações ao vivo. Volto com você. Obrigada, Amaral. O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, manifestou seu pesar pela morte de Gilberto Mestrinho. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, tem as informações. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Patrick. Prefeito, o que dizer nesse momento com relação à morte do Gilberto Mestrinho? Patrick, eu acabo de descer do avião, fui impactado pela notícia, embora todos nós estávamos apreensivos com o estado de saúde dele. Para mim é uma perda irreparável, porque é um pedaço da história da minha vida que se vai. É um homem que eu devo muito. E nos últimos tempos eu aprofundava mais esse sentimento de reconhecimento, gratidão, admiração. Eu diria que é uma perda irreparável para o povo do Amazonas. Ele está na nossa história e eu vou parar por aqui, Patrick, porque sinceramente estou muito emocionado. E as minhas condolências para a família, todos os filhos, netos, esposa, enfim, todos que amavam esse homem, gostavam muito. O senador Arthur Virgílio Neto, amigo do ex-governador, falou sobre o momento de uma perda de um dos mais importantes políticos do estado do Amazonas. Olha, para o estado e para todos nós é uma perda política inimaginável.
para mim, pessoalmente, para mim, do ponto de vista pessoal, é uma perda afetiva irreparável. Agora está na hora de homenagearmos Gilberto e depois estudarmos a sua obra e a sua vida. Mistura com a história dos últimos 53 anos no Amazonas. E meu pai dizia que a gente só dá valor a palmeira quando ela cai. Em pé é apenas uma árvore, quando cai é que a gente percebe o estrago que ela faz. Então, Gilberto é uma grande palmeira, né? E marcou várias gerações e mereceu toda a reverência, todos os respeitos do povo do Amazonas e do povo brasileiro. O presidente da Câmara Federal, deputado Michel Temer, disse por meio da assessoria que vai ao velório do ex-senador nesta segunda-feira. Temer é presidente licenciado do PMDB em âmbito nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota de pesar pelo falecimento de Gilberto Mestrinho. Em nota, o presidente Lula enfatizou que Gilberto Mestrinho teve um papel de destaque como líder político do Amazonas. Foi uma das lideranças mais influentes do estado e de toda a região, com uma trajetória que começou na prefeitura de Manaus e depois ocupando por 3 vezes o governo do estado e representando o Amazonas no Congresso Nacional. Sua atuação ímpar como senador, presidindo por 3 vezes consecutivas a Comissão Mista de Orçamento, deixou sua marca na história do Senado. Ao final, afirmando profundo pesar, Lula enviou abraço de solidariedade aos familiares do ex-governador e a seus companheiros de atuação política. Importante político nacional. A morte de Gilberto Mestrinho neste domingo repercutiu em todo o país. A trajetória dele na política brasileira teve início na metade do século passado. Prefeito, governador, deputado federal e senador pelo Amazonas, Gilberto influenciou diferentes gerações de políticos em todo o Brasil. O amazonense Gilberto de Medeiros Raposo, o professor Gilberto Mestrinho, foi prefeito de Manaus, governador e senador pelo estado do Amazonas. Era auditor fiscal, aposentado do Tesouro Nacional. Começou a vida política como prefeito de Manaus de 1956 a 1958. Um ano depois, se elegeu governador do estado do Amazonas, cargo que ocupou até 1963. No ano seguinte, foi deputado federal. Voltou ao governo do estado mais 2 vezes, em 1983 e 1991. Em 1998, foi eleito para o Senado Federal, onde permaneceu até 2006. Na manhã deste domingo, logo após a confirmação da morte, os principais sites de notícias do país noticiaram o falecimento do ex-senador e ex-governador. Gilberto Mestrinho era considerado um cacique do PMDB por conta do seu histórico político e influência exercida juntamente com as principais lideranças do país. O governo do Amazonas decretou luto de 3 dias em todo o estado. Após o intervalo, mais informações ao vivo do velório do ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho.